pessoal que é da Liga. Fala, Lugão, beleza, cara? Tá ouvindo? Boa noite, GG. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo. Muito bem, muito bem. Tá de boa, Boa checão no noite, pessoal. bolso. Dá uma boa noite aí pra todo mundo que tá na live aí. Legal, obrigado, obrigado. E galerinha, vamos mandando um aviãozinho aí, chamando a galera. E vamos conhecer o Gão, né? Vamos revelar aí quem que é esse cara aí, o trade na tela. O Gão, quando que você tropeçou no mercado e caiu de cabeça? Pelo jeito já começamos com o pé direito já, né? Vou te responder agora, GG. Deixa eu só mandar um alô aí pra minha galera aí. Bora! Tô vendo que tem um amigo aí presente na live. Enfim, um abraço pra todo É a mundo aí. turminha sua aí, cara, dando o Gão, o Gão, o Gão, o Gão forte. É isso Pô, aí. Fabrício Rocha, o Shock Shark, Wagner Hector, Pires. Cássio, Cássio VHL, Aham. Ramon, nosso amigão lá da final. Ramon. E aí, Pô, Ramon? Lê Camargo aí, ó. Fazendo uma pergunta, é isso aí, ó. Gustavo Lima. Isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos para a pergunta, GG, para a até primeira. professor da B3 está presente, o homem mais bonito da Bolsa, professor Alexandre Cabral. Fica aí, ô Legal. Cabral, para você aprender a operar com o vice-campeão da Copa Brasil de Trade entre 10 mil traders e mais. Foi vice-campeão da Corrida 07 do Fabrício e foi mentor do primeiro colocado. Então, assim, não é sorte, não. A parada aqui é outra. O cara tem consistência em campeonato também. Verdade. Mas manda aí, brother. Vamos lá. Quando que o mosquitinho do mercado me picou, né? Essa é a primeira pergunta que o GG Você não fez. começou com opções binárias, não, né? Não. O que acontece? Lá no final de 2016, início de 2017, eu lembro que na época eu tinha 100 mil reais. Aí eu peguei esse dinheiro, se eu te falar o que que eu fiz, você não acredito. Eu comprei tudo em Bitcoin. Putz, então você Meu é irmão, um só que eu não, milionário. Nós estamos falando com um milionário. não, calma. Só que a história é triste depois no final. Porque Só nessa que, época, aham, 16, sim. dava 200 e poucos dólares o Bitcoin. Não, na época eu cheguei a comprar, eu comecei comprando ali acho que US$ 700, eu fui parar em 4 mil e poucos dólares. Sacou? Fazendo várias compras. Eu vi que o negócio estava subindo, eu ia alocando mais, até que eu aloquei meu 100 todo, entendeu? Foi mais ou menos isso, eu fiz uma pressão média ali. Enfim, eu sei que esses 100 mil reais ali no final de 2017, em algum momento, eles viraram 950 mil reais. Aí eu falei com meu irmão, cara, na hora que isso aí bater 1 e 100, a gente vai tirar tudo. Eu falei com ele. Aí tu sabe o que que aconteceu? Derreteu. Meu irmão, lá próximo aos 20 mil dólares, o negócio derreteu coisa de, sei lá, foi mais de 20% Mas no isso foi dia. quando, esses 20 mil dólares? Eu não lembro se foi no final de 2017. Foi nessa época aí, final de 2017. Aí eu sei que eu perdi, cara, e aquilo ali era assim, grandes emoções, né? Um dia você tava rico, tipo 100 mil reais, no outro dia você tava pobre, mais 100 mil reais. E aí aquele negócio ia pra cima, pra baixo. Aí eu sei que a gente estava combinado em tirar esse dinheiro. Eu não sabia nada de mercado, cara, não sabia nada. Nessa brincadeira aí, cheguei a fazer alguns trades ali. Na época eu cheguei a comprar um robô que fazia, o pessoal falava, esqueci lá, Arbitragem. enfim, não, não, era preço médio mesmo. Aí tinha um nome gourmetizado para preço médio lá. Aí nesse robô mesmo eu perdi 2 bitcoins. Enfim, é mais ou menos por aí a ideia. E aí eu não tirei o dinheiro porque não chegou no 1 milhão e 100 ali que a gente tinha combinado. Chegou a Nossa, cara. 950, você acredita? E aí eu sei que esse dinheiro, cara, ele foi derretendo, foi derretendo, foi derretendo. Até que em dado momento, eu virei pro meu irmão, e aí a gente já tá falando ali em 2018. E eu falei com meu irmão, cara, a gente precisa tirar esse dinheiro daqui, velho. Eu não tenho mais saúde para ver isso, não.
não. Aí a gente tá falando ali que na época devia ter sobrado na época ali uns 350 mil, alguma coisa nesse montante ali, sabe? Mas no final de 2017, eu já estava olhando já sobre futuros, que tava um boom danado no Brasil sobre futuros, É, operar mini índice. é. E tava um boom de curso danado, cara. Aí eu já comecei a estudar na época, em 2017. E aí o primeiro curso que eu fiz foi um curso de tape read. Paguei 5 Ai, mil reais no curso na época. aí, ó. Tá vendo? Sabia que tinha. Sabia que o cara sabia mesmo, Frei. Tô zoando. Foi o primeiro curso que eu Eu fiz na sei que época, você não né? olha hoje, cara, pra muito, né, o do fluxo, né? Ah, não. Aí em 2018 ali eu comecei a me aprofundar no price action, porque eu cansava muito a vista, assim, por questão de fluxo, sabe? Aí foi isso, cara. Foi assim que o mosquito do mercado me picou. Mas eu sou um, Legal. E aí você caiu no price tag e você ficou. cara, eu sou uma pessoa assim muito estudiosa, sabe? Quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou até eu conseguir. E eu vou, eu não paro. Então eu lembro, cara, que eu cheguei a mostrar para alguns amigos meus na época, eu acho que eu tenho até hoje por aí, folhas e folhas assim, ó, tudo anotado, tudo que as pessoas falavam nos cursos, eu anotava tudo, sabe? Mas eu me Sempre na identifiquei muito mesmo foi linha com o do All Price Brooks. Action. Sempre na linha do All Brooks. Essa que eu notei muito mesmo foi no fluxo na época. Eu notei muito, cara. Sabe aquelas folhas Tiliba de 90? Que vem 90 folhas de fichário? Eu anotei 2 pacotes daquele de folha, cara. Tudo, todos os detalhes eu Top. anotava. Então, assim, um conhecimento absurdo de microestrutura de mercado aquilo me deu, agregou muito para mim aquilo ali, com certeza. Aí depois eu vi que eu estava ficando cansado, não estava conseguindo transformar aquilo em dinheiro efetivamente. Aí eu passei para o Price Action, né? Foi aí eu comecei a fiz o curso dual, fiz o curso também do Aranha, e aí Você foi fez isso. do UOL lá nos Estados Unidos, É, o grande, curso é, grande, aham, é. fiz. Dizem que é bravo aquele negócio lá, cara. Nossa mãe, cara, é muito detalhe. E você É chegou a muito. ler os livros dele? Cara, eu li 3 livros dele. Li 3 livros. Só que o que mudou. Porque assim, o livro dele, nada vai te ensinar a ganhar dinheiro, né, cara? Essa que é a grande verdade. Então, quando ele vai lançando ali as ideias dele sobre probabilidade, vai conver. O livro dele é uma conversa sobre trade, abre muito a cabeça. Mas o livro que me abriu a cabeça mesmo, e muito. E aí eu lembro que eu ficava com o meu irmão estudando comigo. A gente ficava 3 horas, cara, estudando cada página. O livro do Mark Douglas, Ah, aí sim, Trade in the cara. Zone. Pô, A esse é gente, foda. mano, a Esse gente é ficava foda. três Esse é anos, foda. 3 horas estudando cada página. Você tem noção do que é isso? 3 horas. E eu vou te dizer uma coisa, ó. Vou dizer uma coisa, tá? Ah, Primeiro dá um alô aí, pessoal da Liga dos Traders, ó. Quem tiver aí, que tiver nos grupos, pega o link, manda lá nos grupos, traz para essa live, que essa live promete muita coisa legal, tá? Com relação ao livro Trading the Zone, tá? aham. Galera que tá me acompanhando, vai ter uma novidade sobre esse livro que eu vou lançar em breve junto com a nossa casa, a Elliott, tá? Aguardem uma super campanha, um negócio muito legal que a gente vai fazer, que a gente vai melhorar a vida de todos vocês, tá? De forma gratuita, tá? Tô falando de Mark Douglas, Trading the Zone, tá? E aproveitar para mandar um abraço aqui pro Vela, que acabou de entrar aí na live, representando a Elliott. Abração aí, brother, companheiro de casa. Remamos juntos e com certeza todos os oceanos serão nossos nessa remada. E é isso aí. Cara, e aí, deixa eu te falar só outra coisa, cara. Eu sei que a live é com você, mas Por eu conheci favor. 2 caras, meu. Conheci 2 caras que operavam muito bem. Mas assim, muito bem. Um cara mais velho, um cara inclusive passou pelo Goldman Sachs, e um moleque que morava no Japão e foi estudar nos Estados Unidos. E depois ter filhos de brasileiros, né? Depois veio para o Brasil. Esses 2 caras foram os 2 únicos que eu vi até hoje, com todos esses anos de mercado, que leram os livros de All Brooks, todos, antes de dar uma boletada. Foram 2 anos de estudo antes de dar a primeira boletada. Eu nunca vi isso na minha vida. Falei, Sim. pô, vocês são meu brabo, porque o cara se segurar para não boletar, tá com algum problema, né? Com certeza.
É muito E aí, autocontrole. cara, aí você chegou no Price Action e ficou. Cara, cheguei no Price Action, fiquei, mas ainda assim estudando o AL. E é porque assim, o AL ele não te ensina, não existe um setup pronto. Ele vai te ensinar a leitura do contexto ali. Isso que é Mas, meu irmão, importante. você pode pegar 1.000 pessoas que opera a metodologia do AL, os 1.000 vão fazer trades diferentes. Um vai entrar um pouquinho acima, outro um pouquinho abaixo. Um vai entrar na sombra lá embaixo, um vai querer operar só range, no caso lateralidade. O outro vai querer pegar só rompimento, enfim. Cara, cada um vai adaptar a sua personalidade ali. E eu tive muita dificuldade no começo para poder aceitar, a pensar em termos de probabilidade. Eu não conseguia pensar em termos de probabilidade. Foi onde o Mark Douglas começou a abrir minha cabeça. E aí, Perfeito. você quer fazer Perfeito. mais alguma pergunta? Não sei se eu Não, respondi. não, perfeitíssimo, cara. Probabilidade, brother. Cara, eu não conseguia pensar, eu tinha muita dificuldade, né? Porque, é como eu te falei, né? A gente vem carregando essas crenças de ser bem sucedido lá fora, e aí tudo que você quer você consegue. E aí no mercado você não Me entende que o trade dá só um minuto, aleatório. eu vou até pegar o livro para mostrar pra galera. Só um minuto. Beleza. Vou falando com o pessoal enquanto isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Uma honra poder estar com vocês aí na live. Ó, galera, é esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é o livro que mudou minha vida em 2018. Esse livro aqui, para quem não sabe, tá? Ele até 2018 ele só era pirateado, era um PDF. Eu comecei a Uhum. trazer esse livro de Portugal e começamos a distribuir esse livro aqui de um sucesso aqui no mercado brasileiro, Trading the Zone. E depois nós trouxemos o Trader Disciplinado de Mark Douglas também, tá? Galera, quem quiser realmente operar no mercado, precisa ler isso aqui. Senão vai ser mais difícil a caminhada. Sim. O meu, inclusive, era o pirateado na época. Eu imprimi e É, eu também. O encadernei. primeiro que eu li foi pirateado, porque não tinha no Brasil. Nessa Sim. época que você leu, não tinha, não existia. Não tinha. Exatamente. Só que Mas até. agora, galera, não vamos mais piratear, né? Senão vocês Não. quebram o GG, Não, né? e O tá GG é o distribuidor no baratinho na Brasil. Amazon. Tá, É, tá baratinho lá na Amazon agora. Eu tenho um é. exemplar ali. Bora. Mas vamos lá, gente. Eu perdi aí o. A gente tava falando do que mesmo? Puta, nem sei, o papo tá tão legal, brother. Aham. Você falou do UOL que você começou a pensar por probabilidade, que era Tá. uma dificuldade. Comecei a. É isso aí. Comecei a pensar em termos de probabilidade. E aí, cara, eu imprimi as verdades fundamentais, né? Imprimi as verdades fundamentais, colei no monitor, e aí o meu irmão colou no dele também. Todo trade que a gente fazia, a gente repetia elas, velho. Todo trade que a gente fazia, a gente repetia. Porque ele fala lá no livro, né? Você tem que repetir até essa crença fazer parte de você. 22 dias operando a mesma coisa. Não, 22 dias. no meu caso foram 2 anos mesmo. É. Ele fala que você não precisa saber o que o mercado vai fazer, Tem. né? E É. porque isso cria viés. Você tenta descobrir alguma coisa, né? E você só reage, né? Ele fala Só do reage. mercado que ele é pensar por probabilidade sempre antes de Aham. você fazer uma entrada, né? Sim. Mas assim, cara, não vamos falar não, a galera tem que ler, pô, senão também Isso não aí. vale a pena, né? Tá certo. Mas eu Mas queria também aí. que você falasse do outro cara que você me falou Tá. lá na Copa, que é a peça fundamental de tudo que você pensa, né? Sim. E aí o que acontece? Esse cara é fenômeno demais, né? Inclusive ele faleceu, deve ter uns 2, 3 anos aí. É. Enfim, aí eu, mesmo ainda estudando Mark Douglas, repetindo todas as verdades fundamentais, eu não conseguia controlar o meu emocional plenamente ainda. Eu não conseguia. Eu tinha um problema sério. E aí a gente está falando de aceitar stop mesmo, tá? Pra Sim. galera entender. É É, aceitar é mesmo. exatamente isso. Aceitar stop. Eu tinha uma dificuldade enorme. E eu investi na época, isso, eu acredito que foi em 2000, eu não lembro agora a data, é muito tempo isso. Não sei se foi 2019, alguma coisa assim. Mas enfim, eu investi na época R$ 2.500 em um treinamento que replicava a metodologia pico de performance do Van Tarp, na É época. isso. Cara, você imagina, na época você achava que você faltava alguma coisinha para você virar a chave, mas você não conseguia.
E aí você vai aprofundando, né, nos autores, quem tem um conhecimento para poder te passar e ajudar a virar essa chave. Você investir R$ 2.500 em um treinamento que não ia te dar nenhuma estratégia para você operar. Foi isso que eu fiz, cara. Você Que acredita? top, cara. Que top. Eu fiz Eu isso. sei que é top porque Van Tarp, cara, ele é um dos grandes ícones, junto com o Mark Douglas, nessa questão de preparação mental, cara. Tem o Sim. Alexander Elder, mas assim, também que é contemporâneo. Mas para mim, Uhum. Mark Douglas está lá em cima, Van Tarp, e depois Alexander Elder, que aí entra um pouquinho de operação, né? Compartilhamos da mesma estrutura da pirâmide aí. Mark Douglas, Von Tarp. Aliás, vou dizer, o Alexander Elder, ele, até da estrutura dele, falta um M. Porque ele fala de manejo, né? De Uhum. gerenciamento de risco, de dinheiro, money, né? E de Uhum. mindset, né? De cabeça. Só que ele esquece, na minha opinião, modesta inclusive, né? Eu sou o GG, um simples mortal. O cara é um ícone. Falta o mentor. Eu acho que o mentor ele faz um papel fundamental na formação de traders, Sim, tá? Porque ele encurta esse caminho, né? sim. Eu concordo também. Não tenho dúvida nenhuma, porque você desenvolveu uma ideia de baixo risco, e essa uma ideia de baixo risco é algo que vai trazer dinheiro para você. Isso é muito difícil, a galera não tem noção. E o mentor, É, ele pode estraçalhar com a sua vida, ou ele pode te facilitar nesse sentido. Eu penso dessa forma. com certeza. Eu quando entendi que quando eu chego e converso com pessoas que sabem mercado, que entendem mercado e que me passam conhecimento, ele está me mentorando, ele está me dando informações e caminhos que para encurtar o processo, cara. Eu acho que isso Sim, é para mim, porque ó, vamos pensar, cara, o trader ele é um cara solitário que estuda dentro da sua casa, dentro do seu quartinho e não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas poucos se relacionam com traders, né? Imagina, cara, lá na Copa Brasil, aquele mundo de pessoas, a gente falando de operações, é maravilhoso, cara. É um negócio fantástico. sim. Isso sempre foi um problema para mim, sabe? Essa falta de relação com outras pessoas. Hum. E, Mas não mas aí vamos perder o nesse, Van Tarp, não. Não vamos vamos lá, perder o Van Tarp, não. vamos lá. Como é que foi esse treinamento, cara? O que que fez a parada ser tão marcante para você? Nesse treinamento, a gente tinha uma planilha que, sinceramente, eu acredito que tinha ali umas 50 questões. E a gente tinha que responder aquelas questões todos os dias antes de operar. E ali, ela fazia um cálculo ali, ela te dava um resultado. Olha, cara, era impressionante. Ela te dava exatamente como você estava se sentindo no dia, aonde você poderia falhar, o que, que você precisava focar. E desculpa, o Van Tarp também me ensinou a pensar em R. Depois que eu comecei a pensar em R, aí eu entendi mais ainda a questão da probabilidade, pensar em termos de probabilidade. É Eu isso comecei a aí. dividir todo o meu capital em R, enfim. R é uma unidade de risco, para quem não Sim, entende. E, e também tem outra coisa que o Van Tap, ele colocava muito bem, cara, que isso aí eu sinto muita falta. Por exemplo, você não vai aprender isso em Al Brooks, você não vai aprender isso em Mark Douglas da forma como o Van Tap ensina, que é você dimensionar, fazer o position size do seu capital, né? Dimensionar a posição. Então, sim. o Mark Douglas, ele vai ensinar vários tipos de position size. E isso aí, para mim, também foi uma virada de chave, assim, que me alavancou demais, sabe? Uhum. Agora, uma coisa que você está falando legal, Aham. e quando o Mark Douglas fala da questão, só para vocês entenderem, né, em termos de probabilidade de risco, toda vez que você vai entrar numa operação, a primeira coisa que você tem que pensar é qual que é o seu risco, o quanto você está disposto a perder. Normalmente as pessoas elas têm um pensamento muito míope, porque elas pensam assim, o quanto eu vou ganhar, e não é isso. Quando você passa a fazer gerenciamento do seu risco, do seu R, cara, aí você começa a filtrar melhor as operações, tá? Então assim, ó, o mercado ele é um paradoxo de ganhar dinheiro e perder dinheiro. Você está no mercado para ganhar dinheiro, mas você tem que entender primeiro se está exposto e pode perder dinheiro.
Então, é essa mentalidade do trader profissional que eu acho que faz a grande diferença, né? Sim. E, inclusive, eu tenho muitos conhecidos, assim, sabe? Fiz muita amizade, né, por causa do meu canal Trade na Tela. Enfim, tem uma galera aí que conhece. Cara, o pessoal, depois que eu fiz o canal e comecei a operar lá, fazer algumas operações e tal, o pessoal falava, caramba, Gão, você é fenômeno, você é isso, você é aquilo, mas ninguém entende o processo todo que eu passei, sabe? A Chega a ser trajetória, né, até cara? engraçado, toda a trajetória. E quem me ajudou muito nessa trajetória, eu conheci essa pessoa nesse curso do Vantarp, ele fez também essa mentoria comigo, foi o meu grande companheiro, cara, meu grande amigo, o Pedrão do Trade na Tela também. E a gente Top. operou, acho que uns 2 anos juntos ou mais, sabe? E um ia alimentando a crença do outro, tela aberta, os dois no Discord. Cara, isso me ajudou muito também, em todos os sentidos. Top, 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 top. Hoje você aplica ainda, é lógico, eu sei que isso está no seu DNA como trader, né? Agora, você consegue transmitir Vantarp, cara? Você consegue ensinar as pessoas os princípios de Vantarp? Isso é uma curiosidade que eu estou tendo agora, tá? De tanto Sim, sim. você estudar e materializar isso, né? Colocar isso no seu dia a dia, né? Eu consigo sim, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente não pode esquecer o topo da pirâmide, que é Mark Douglas. Se a gente unir o topo da pirâmide, Mark Douglas, complementar a questão emocional com o Van Tarp, e aí você traz Van Tarp para ensinar position size. Meu irmão, com uma ideia de baixo risco que funciona, é isso, não tem outra história. Cara, eu tava conversando com o Hugo esses dias, só pra galera, e uma frase que porra, me impactou, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Você falou assim, GG, cara, o negócio é o seguinte, o meu método, e aí você chegou a falar isso na Copa também, qual que é o seu método, né? O método é o meu método, que eu construí, né? Sim, Porque cada pessoa é de um jeito, né? Então a gente acaba sendo. Porque nenhum trade opera que nem o outro, tá? Isso o Caio Sasaki fala e eu concordo pra caramba. E vai dando coraçãozinho aí pra todo mundo, tá? Então, você chegou e falou assim, GG, eu vou falar o seguinte, cara, com o meu método, o cara pode até foi. não ganhar dinheiro, mas perder ele Mais não perde. perder, Eu, exatamente. eu falei, uau, o cara Sim, bateu no peito assim mesmo. sim, E aí, cara, eu começo a encaixar as pecinhas no quebra-cabeça e você chega pra mim e fala assim, não, cara, eu já fui segundo colocado na corrida zero lá do Fabrício, de um outro campeonato. Eu falei, porra! sim. E E o meu fui irmão mentor do primeiro. primeiro. Aí eu falei, pô, peraí, você tá de brincadeira comigo, cara. Me fala aí o E que que fui você nono, faz, né? e fui nono lugar na primeira corrida também. Nono lugar. Na primeira corrida. Pô, Na e segunda vocês corrida eu fui 23º, eu acho, 24º. Na segunda. Aí depois da terceira eu parei de operar a corrida 07 porque eu tava full de conta. Tanto, tanto eu quanto meu irmão aí, não tinha como comprar mais, entendeu? lá na mesa dos caras lá. Aí teve um campeonato que o Paulinho fez também. No terceiro dia eu tava em primeiro lugar no terceiro. Aí ele entrou na minha mente, eu fiz merda lá e eu. Foi no Just, você foi no Just. Exatamente. Mas foi muito Cara, legal, cara. brother, me fala um pouquinho lá do seu primeiro dia na Copa, cara. Eu perguntei lá pro Roniel, perguntei ontem pro Alê. Aham. Quantos você fez no primeiro dia? Você lembra? GG, posso ser bem sincero pra você? Eu tenho 10 profit abertos aqui ao mesmo tempo. Eu nem lembro o que eu fiz no primeiro dia. Nem Porra, conto. Eu não lembro, mano. Eu não lembro de nada. Nem do último dia eu não lembro direito. Juro pra você tá você. de brincadeira, Sabe pô. Eu juro. Sabe por quê? E você Isso aí, ó. opera e pronto e acabou. Cara, tem um grande amigo meu que tá na live aí, o Wagner Pires, sabe? E eu tenho ajudado muito esse cara. Enfim, é uma amizade muito grande que eu tenho com esse cara. E ele sabe que uma característica que eu tenho, sabe qual que é? Eu reseto sempre o dia anterior, eu não gravo nada do que aconteceu no dia anterior. No dia seguinte, eu tô com a cabeça limpa, aberta, eu não sei o que aconteceu no dia anterior, eu não lembro. Eu também Pra sou mim, assim, cara. Eu não olho para nada do cara, passado. eu Nada, não zero. lembro, velho. Eu juro pra você, eu não lembro. Igual o Wagner tava conversando quando eu tava em São Paulo, ele foi me recepcionar às 7 horas da manhã, cheguei 11 no hotel, pra você ter ideia. Enfim,
Eu falei, aí o Wagner começou a falar de uns trades lá, né, que a gente, né, que ele tava pegando e tal. O que, que você acha daquele que deu que eu falei, Wagner, eu não lembro de nada, velho. Eu não lembro. Então acho que o trader ganhador, ele tem que ter essa capacidade. Porque você não pode ter apego emocional, cara, em nenhuma posição. Quando você não tem, é só mais um trade. Aí aquele trade que aconteceu ontem, antes de ontem, você não vai lembrar no dia seguinte. Eu não lembro, Perfeito, sinceramente. cara. Perfeito, brother. Perfeitíssimo. Eu não Sabe lembro. por quê? Porque esse é um processo já seu mecânico. É como se você fosse, porra, um apertador de parafuso numa fábrica, cara. Você faz seu trampo. Você não fica pensando, Exatamente. puta, ontem eu apertei um parafuso e não sei o quê. Não, brother. Isso já está na sua, é automático, cara. É Sim. automático isso. E é difícil definir isso, né? Porque você faz isso há muitos anos, Isso aí. repete muito e passa a ser automático, né? É. Esse é o caso, exatamente isso. Cara, e assim, eu não sei se faz sentido a minha pergunta, né? Pela sua pegada, pelo seu nível aí. Mas assim, eu tenho duas perguntas. Vamos fazer uma primeiro. Vamos lá. As primeira, a primeira bateria você ganhou. Foi. Essa eu lembro. Isso aí eu lembro. Porque a galera ficou negativa, pô. Teve, né? Aham. Praticamente Aham. ali a galera ficou negativa. Foi. Na segunda você se manteve Sim. e você lembra onde você viu que tinha dado errado na terceira bateria? Ou também você Lembro. foi falar aí Lembro. pra nós? Então, o que que acontece? Na segunda bateria, eu não lembro se um pouquinho ali perto do final da segunda bateria, eu lembro que ele tinha virado, o Ramonzinho tinha virado. E eu tava segurando a mão ali, sacou? Fazendo uns negócios bem objetivos ali. Aí na hora que ele começou a virar, ali eu já peguei um trade contra a tendência. Na hora que ele começou a virar, porque eu pensei assim, porra, esse cara tá, né, tá operando a tendência ali, o dia tá lateral. Eu lembro que ele tinha vindo, voltado em V, aí depois fez outro V e voltou para uma tendência, alguma coisa assim. E aí eu pensei, cara, a chance disso aí voltar em V de novo é muito grande. Esse cara tá vendido, aí o pessoal falando no microfone que ele tava vendido, segurando e tal. Então eu pensei, eu vou apostar contra ele, porque se eu fizer a mesma coisa que ele, Aí eu não vou você. conseguir o primeiro lugar, mano. Entendeu? Então eu vou apostar contra a tendência ali. Eu fiz um scalpzinho bem um para um ali, aí estopei, aí tentei fazer mais dois, andou um pouquinho, aí já protegi no zero, aí os dois tiraram no zero. E aí eu saí da segunda bateria do final ali, perdendo. E quando eu cheguei ali no banheiro para descansar e tal, tomar uma água, eu pensei, cara, eu não quero saber o que, que vai acontecer. Eu vou operar contra esse cara. Se esse cara tá surfando a tendência, eu vou operar contra a tendência. Foi isso. E aí eu tenho um indicador que é meu, sacou? É Uhum. proprietário, um indicador proprietário que é meu. Só eu tenho esse indicador. O Wagner aí também, que eu passei para ele, o Wagner aí. E aí, cara, esse indicador ele não serve para falar assim, compra aqui, vende aqui, não é isso. É só para me ajudar visualmente a eu tomar minha decisão. Sacou? Inclusive, eu ensinei aí pro Wagner, passei para mais um ou dois amigos aí. Então, ele pinta ali para me ajudar visualmente. Na hora que eu comecei a operar contra a tendência, mano, na terceira etapa, eu vi o Wagner, que eu consegui o ingresso para ele, eu vi ele lá na arquibancada. Porra, pintou, caralho, para você comprar, você tá vendendo, tipo assim, entendeu? Ele tá fazendo ao contrário, ele tá... Os moleques falando que ele tava doido lá na arquibancada. Então eu acho que eu errei aí, cara. Eu acho que se eu tivesse mantido meu jogo ali, fazer o que eu sei fazer, poderia ter sido diferente. Eu acho que sim, porque o Ramon ele deu uma recuada, ele tomou uns loss ali depois no finalzinho, cara. Sim. Ele tomou a gente viu, ele estava com 9 foi para 7, né? E Aham. de repente, acho que você estava com 4 ou 5 se eu não me engano. E eu acho que esse Sim. deltazinho aí, eu acho que poderia ter chegado mais perto, mas foi muito bom, cara. Agora, Sim. a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: mudou alguma coisa para você no operacional para o campeonato e o campeonato te ensinou, te trouxe alguma coisa além aí? Sei que você é um Tá. cara. Eu falei, ó, vou até abrir um parênteses, cara. Eu tava lá na plateia e eu olhava para ti, cara, e eu falava, pô, o cara é um gelo. O cara tá tranquilo. O cara sabe operar, porque você sentou em cima do resultado na primeira bateria. Você tava tranquilo.
entendeu? O Rony, ele estava todo zoado. Aham, Emocionalmente, ele falou, cara, não tava legal, né? aham. Então, mudou alguma coisa? O operacional para o campeonato, parece que sim, né? Porque você vai para o campeonato, você sai um pouco do seu operacional. Mas o evento em si, ele mexeu com você em alguma coisa para poder melhorar? Acrescentou? Como é que é essa leitura? Cara, por incrível que pareça, todos os trades que eu fiz, todos não, mas 80% dos trades que eu fiz na primeira e segunda bateria eu poderia fazer também, operando para mim, entendeu? Agora, o que mudou foi a terceira bateria. Agora, questão de operacional. Aí a outra pergunta que você fez foi: Se é o campeonato te trouxe algo novo, né? Esse ambiente, essa nossa, competição. mãe, cara, eu vou ser sincero pra você, eu gosto dessas competições, sabe? Me envolver nisso porque eu me lido com, eu lido com gente, eu gosto do contato, do calor humano, de conhecer pessoas. Então o campeonato me trouxe essa possibilidade de, por exemplo, conhecer você, Pô, conhecer o Fred. Pô, o Fred foi maravilhoso. Você, então, a gente ficou trocando ideia um tempão lá, foi ou não foi? foi, Depois que tudo foi. acabou. E a gente criou uma afinidade enorme. Quer dizer, gente que a gente só via ali no Instagram, no E YouTube. ó, fiquem Então, até o final da live, tem uma novidade aí, ó. é isso aí, galera. Novidade aí para vocês. Fiquem espertos, tá? Isso aí. Cara, assim, eu acho que assim, a gente está aqui um pouco mais de visibilidade pública, né? As pessoas acham que a gente não toma loss, que a gente não sofre, né? Assim, que o mercado para a gente apesar de todos esses anos operando, cara, a gente é tudo farinha do mesmo saco, brother, né? Com certeza. Eu sou um cara muito emotivo, né? Tenho um lado emocional muito aflorado. E eu vi que você é um gelo, cara. Não sei se eu fiz a leitura correta, cara, mas você tradando, pô, é de admirar. Pois é. Para quem não acredita que você pode incorporar as crenças do Mark Douglas, tá aí, ó. Tá aí. Incorporei depois de muita luta, muita luta mesmo. Pensar por probabilidade, né, cara? Esse é o segredo, cara. Esse é o segredo. Você... Gão, Ah, deixa. A gente tá aí com 19 horas e 40 minutos, tem mais um pouquinho de tempo. aham. E mais uma vez agradecer a todos aí que estão presentes na live, né? Bater mais 50 pessoas, o Instagram não está entregando, mas a gente consegue, tá melhorando aí essas entregas. Agradecer a todo mundo, agradecer você também, né? E me diz, vamos abrir para perguntas para a Vamos galera lá. aí, que a galera fazer perguntas aí para você Vamos e lá. entender. Vai seguindo aí também, né? O trade na tela, ponto TT, né, segue o GG também, segue todo mundo, né? E vamos fazer uma comunidade forte de traders vencedores. Deu para perceber que a gente tem muita gente. Eu falo no livro Reminiscências do Especulador Financeiro, que é um livro que eu editei aqui no Brasil, que tem o meu prefácio, o prefácio do Palex, que é o seguinte, cara, tem muitos Jesse Livermores aí espalhados pelo Brasil inteiro que a gente desconhece, cara, muita gente boa, grande mesmo, de verdade, Uhum. né? O Gão é um desses, né, que também não é tão anônimo assim, tem um canal e faz um trabalho também educacional. Mas, cara, é muito legal a gente se reunir para falar de mercado e ver que todo mundo ganha dinheiro, que tem gente e não desista, né, cara? Você tem que procurar as pessoas certas, o lugar certo, né? As pessoas que realmente se preocupam com a formação, né? A gente tem visto aí coisas acontecendo com o cop trade que eu acho que é uma puta de uma sacanagem, né? Porque era tudo previsto que o mercado não ia aguentar esse capacete, né? E os caras Sim. tocaram ficha, né? Então eu abertamente falo publicamente aqui que eu sou contra esse tipo de comportamento. Então e a gente, quando a gente encontra pessoas como o Hugo, como o Ramon, como o Ale, o Ronei, o Kainan, os finalistas que, porra, levam o trade a sério como profissão, querem, né? Cara, a gente fica muito feliz, cara. Eu acho que isso é importante para o mercado, porque senão a gente vai ter sempre aquele mercadinho de merda que a gente tem, de que o Brasil não cresce, que não isso, é porque nós, né, somos corresponsáveis para fazer alguma coisa de importante para o mercado financeiro, né? Eu tento fazer a minha contribuição modesta,
com edições de livros que realmente ajudam as pessoas, né? Tem outros livros aí que eu editei. E, cara, eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos esse princípio, né? Vamos ver se tem pergunta aqui para você. Hugo, você indica algum exercício para melhorar essa parte de controlar o psicológico? Uhum. Sim. O que acontece? Eu vou ser bem sincero, todo dia antes de operar ali, eu tiro pelo menos uns 5 minutos, fecho os olhos, faço uma pequena É meditação, isso aí. mas isso ajuda muito, tá? Pode parecer besteira, mas 5 minutinhos que você já fechar os olhos, já meditar. Como que eu faço essa meditação, GG? Isso é importante também, tá? Eu já tento imaginar os cenários. Olha, se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso. Se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso. E aí eu sei mais ou menos aonde que eu gosto de entrar. Aí eu vou imaginando, sabe, esses cenários mesmo de gráfico na minha cabeça, assim, onde que eu gosto de entrar. É exatamente assim que eu faço essa meditação. E Cara, isso eu aprendi com vontade. é. Eu teve uma época da minha vida que eu fazia uma meditação antes de dormir, diante de alguns pontos de erro que eu cometia. Então eu Uhum. fazia uma meditação, né, e de ficar livre, né, de mente. Depois eu ia para o pensamento e dizendo, cara, amanhã eu não vou fazer isso. E tentava dormir. E por muito tempo, cara, eu fiz meditação, né? Preciso até voltar. Inclusive, eu já fiz assim retiros de meditação, vipassana, né? Já fiz yoga, já fiz muita coisa nessa linha, não do lado espiritual, mas do lado científico, de mindfulness, de meditação, de cara, gente, pessoal, é muito top, vale muito a pena. Essa dica é de ouro, cara. Sim, Relaxa, tal, fica centrado, que é muito importante, tá? isso Tem aí. perguntas aqui para você, tá? Vou pular essa aqui, eu volto nessa aqui depois. Hugo, vem algum livro com GG? Não entendi essa pergunta, mas depois eu posso responder. Você usa Excel ou Python para testar suas estratégias? Olha só, não, mas eu já usei bastante Excel. Já usei bastante. O problema do Excel é o seguinte: tem uma funcionalidade nova no Profit aí, para quem sabe programar e testar a estratégia no Profit, que eu achei muito legal. Que é você, por exemplo, se você entrou, sei lá, no 23 mil bola, certo? Lá no backtest vai pegar 23 mil bola. Mas você tem que tentar entrar um tique antes, tipo 995, entendeu? Sim. Então, o erro de você testar a estratégia assim é você não excluir essas operações que vai pegar exatamente ali no tique. Tanto para a entrada, né? Limitado, no caso, para quem opera limitado, né? E, ou para o alvo, sabe como? Legal. Ó, você Isso tá aí cheio faz de a fã aqui, diferença. ó. Ó, tem fã aqui, ó. O Gão do TT, melhor trader do Brasil. Cara, tá se comprovando, hein? Tá se comprovando, hein? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. É, de suas estratégias são baseadas. Ah, tá. Essa aqui eu. Ah, tá. Suas estratégias são baseadas em estatísticas ou precisa daquela análise gigante de contexto? O que acontece? Durante muito tempo, eu operei essencialmente três estratégias, essencialmente eram três, que elas tinham estatística validada já, que eram as estratégias que operava eu e o Pedro, do Trade na Tela. Inclusive, nós operamos vários meses aí com tela, com relatório aberto para a galera ver e tal. Foi um sucesso danado. Aí que vem essa galera toda aí. Essas eram estatísticas. Só que dado o momento, e aí a gente está falando de 1 ano e 8 meses para cá, eu comecei a operar de forma totalmente assim, totalmente mesmo discricionária. O que é operar de forma discricionária? Com relação à entrada, entro ou não entro? Porém, o gerenciamento de risco, não. Isso a gente não negocia, entendeu, pessoal? A Lógico. pergunta é, entro ou não entro? Aí qual que é a regra de entrada na minha cabeça? Entendeu? E aí eu não tinha os dados validados disso. E eu fui validando com o tempo. E eu posso falar, eu operando de forma discricionária, eu comecei a ter muito mais performance do que do jeito que eu operava antes com algumas regras. Que também ganhava Entendi. dinheiro. Você vive de mercado, né, Hugo? Sim, eu ganho.
Eu tenho várias fontes de renda, na verdade, né? Aham. Mas, mas sim, eu ganho. A maioria do meu dinheiro, vamos colocar aí, 70% do meu dinheiro vem do mercado. Top, 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 top. setenta E por que não é cento. pouco, hein, gente? Ó, boa noite. Seu operacional é de tendência? Poderia comentar um pouco se usa fluxo, regiões, gráfico ou de tudo um pouco? Né? A Cris está te perguntando. Boa noite, Cris, primeiramente, tudo bem? Eu costumo pegar mais tendência, com certeza. Eu amo uma tendência, mas eu não uso fluxo, tá, Cris? Por que que Uhum. acontece? Eu gosto, isso é uma opção minha, sabe? Eu gosto do gráfico mais cru possível, no máximo eu coloco uma médiazinha ali, às vezes, para poder dar uma direçãozinha. Às vezes eu até tiro ela. Então, aquele gráficozão bem cru. Isso é o jeito que eu desenvolvi para mim. Porque eu tenho TDAH, sabe, GG? Então, quanto mais informação para mim é pior. Eu prefiro concentrar no pouco, para poder conseguir resultado. Mas é análise gráfica. Price action do Gão. É isso aí. Price Action do Gol. O Anderson está perguntando aqui o nome dos livros. Ô Anderson, eu estou vendo aqui pela sua foto, cara. Eu tô para te responder. Eu não esqueço. Eu sou um cara muito fisionomista, entendeu? Eu sei quem te indicou para falar comigo, cara. Eu prometo que eu falo com você, tá? Mas o livro que eu estou comentando aqui é o Trading the Zone, tá? Se você clicar aqui na minha bio, acho que eu tô com o banner da livraria aqui. Esse livro eu trouxe, ele é importado, eu trago para o Brasil, tá? Além de outros que eu indico, tá? Mas eu consigo depois te passar também, tá? Pretende voltar com o YouTube? Tem algum projeto? Então, o que acontece? Na época do YouTube, né? Eu e o Pedro, a gente estava operando sem CNPI. E, cara, vou ser sincero, GG, dava um trabalho danado, velho. Ficar editando vídeo. Você imagina, eu com 10 telas abertas ali, que eu opero com 10 Profit abertos, tem às vezes até mais, tá? Putz, Mas assim, ao mesmo tempo, eu tento manter uns 10. E aí, cara, depois que eu acabei com aquele monte de troço ali, eu ter que ficar editando vídeo no YouTube, aquilo acabava comigo, mano. Eu não tinha paciência aí, a gente não tinha CNPI também, sabe? E eu com é, medo danado de tomar uma multa de 300 mil aí. é, tá Aí eu certo, tá parei, certo. Mas assim, pelo entendeu? lado Mas, educacional, pelo lado educacional, você não tem esse problema não, tá? O Gão, aham, você opera pivô? mas só mandar um abraço pro meu amigo Anderson aí que tá na live antes. Top! Cara, não opero, não propriamente dito, sabe? Não propriamente dito, assim, porque até mesmo porque Cara, o que os caras conceito, perguntaram ontem sobre isso também, cara, que se operava aham, pivô. é, não propriamente dito, eu praxe act do Gão, É entendeu? o price action do Gão, pô. Por que que eu tô falando que eu não opero pivô? Porque o cara pode ver um pivô e falar assim, pô, Gão, você falou que opera pivô e não entrou. É isso, é o price act do Gão. Tem uns que eu vou entrar, outros não. A grande maioria não, tá? A grande maioria não. Tá. O que você diria para você, cara, no início, em que você indicaria estudar, especializar? Que eu acho que aqui pela live eu até sei qualquer resposta, mas o que é a sua indicação aí para quem está começando? Cara, entra no Instagram do Gão, enche o saco dele, pega o WhatsApp dele e pede umas dicas. Mas, Boa. sinceramente, eu vou ser bem sincero pra você, GG. E eu gostaria muito, cara, de no começo eu ter um cara como eu ali do lado pra poder auxiliar. Igual eu mudei a vida de muitas pessoas Não, com relação a mercado. e assim, cara, o Mark Douglas, né, Van Tarp, essas duas literaturas que são importantes, Sim. tá, o Al Brooks é importante para mostrar técnica, mas você Aham. conseguiu condensar tudo isso, cara, e sair um trader profissional como você é, né, cara? Então, acho que essa essência sua aí, que eu acho que é a sua história que é o marca tudo isso, né? Que é a questão do mentor, né? Mas nós Sim. vamos falar sobre isso aí, tá? Ó. É, Mas tirando esse, mas agora falando da pessoa. Irmão, o que você falou. Não adianta você ficar correndo atrás de setup, disso, daquilo, se você não domina a base, sabe? Então você precisa dominar a base com quem? Com o Mark Douglas, com o Van Tap. Você precisa ter todo esse conhecimento. Aprender, o segredo, GG, é aprender a pensar em probabilidade. Esse é o grande segredo, é, cara. Então, eu costumo dizer que você precisa de três coisas para você ganhar dinheiro no mercado. Você precisa, primeiro, de saber executar. Você precisa saber dimensionar a posição.
E você precisa, você sabendo executar, você sabendo dimensionar a posição, você não vai ganhar dinheiro se você não tiver uma ideia de baixo risco. E eu Uhum. vou ser sincero para você, a grande maioria das pessoas não tem uma ideia de baixo risco e elas compram um produto de pessoas que também não têm uma ideia de baixo risco, que é muito difícil, cara. Você conseguir uma ideia de baixo risco. Ideia de baixo risco, tradução. Alguma coisa, alguma leitura de contexto que vai fazer você ter uma vantagem no mercado. É isso. Eu É, preciso dessas três que é a coisas. questão da probabilidade ao seu favor, né? Que sempre Mark Douglas Exatamente. fala, que você pega um conjunto de situações que você catalogou e que você consegue aplicar a favor da sua estatística, né? Que é até um Sim. pouquinho de uma pergunta aqui que o Guilherme está fazendo, ó. Concordo com o conceito de Will de Randomness do Taleb? Se concorda, por que não usa a capacidade de processamento do seu PC para verificar significância estatísticas de estratégias, identificar padrão, ruído? Cara, eu concordo, tá? Eu concordo sim. Tanto é que eu sou, inclusive, sócio de uma empresa de algoritmos, tá? Quant, tá? O nosso engenheiro é um engenheiro que cuida de satélite, ele é muito preditivo em sinais. A gente tem software, a gente tem HFTs, a gente usa placas FPGA para mandar ordem a 2 milissegundos, até abaixo de 1 milissegundo. A gente tem tudo isso. Né? Agora, o operar, né, e a gente nesses padrões, cara, por incrível que pareça, quando a gente fica olhando muito um ativo em uma tela, a gente sente, né, um DNA desse ativo. Eu me sinto muito dólar. Você vê a tela como, e um participante, cara, muda muito de você ver a tela para ganhar dinheiro. Se você se sente participante, cara, é muito legal, porque você sente o mercado pulsando, no sentido de, cara, o mercado está parado, o mercado está agitado, o mercado tá errático, o mercado eu não vou operar. Então, eu acho que é muito disso. Mas eu concordo sim, Guilherme, que é importante tudo que vem de tecnologia, tá? Uhum. Eu acho que você concorda também, né, Hugo? Para ser bem sincero, eu não conheço esse conceito, mas eu gosto muito do conceito do Robert Pardo, de fazer WFA nas estratégias. No Sim, caso, as estratégias que são parametrizadas, né? E aí sim, você vai pegando várias janelas de tempo, vai testando ali, sim. porque o que a galera costuma fazer muito é, enfim, testar numa base de dados gigante ali, e aí Não, vai tem que ser ajustando o que a gente fora chama da de amostra. overfit. Tem que Fora ser da fora da amostra, senão você vai amostra. overfitar. É isso aí mesmo. Exatamente. Perfeito. Isso aí. É isso aí. Perfeito. Perfeitíssimo, cara. Muito, muito bem colocado. Se você começa hoje no mercado, qual a dica para iniciante? A dica para iniciante é o que a gente falou mais cedo É, aí, né? é Não procurar setup, não procurar Gustavo indicador Lima. milagroso. Isso não existe. Hein, Gustavo? Isso, Gustavo Lima. E aí, Gustavo, tudo bem? Cara, não procura setup, não procura indicador milagroso. Tenta pensar em probabilidade. É isso. Agora, o que é pensar em probabilidade? Cara, leia o livro do Mark Douglas e você vai ter uma ideia enorme que é pensar sobre probabilidade. É. Muitas perguntas, hein, cara? O pessoal está perguntando aqui das suas telas, né? Pô, ao invés de operar 10 telas, ele pode explicar por quê. Não seria melhor operar somente uma maior? Gostaria de entender seu racional para fazer isso. Parabéns pela postura Tá. operando em um. Nunca tinha visto sobre o ATT. Ah, legal. Você sabe o que é o OTT, ô Gigi? Não. Entendi. É um termo aí que acontece. Depois que eu criei o trade na tela, né? Aí eu fiz muitas amizades, sabe? E ali, eu e mais um ou dois canais, aquela pessoa que eu te apresentei lá, que tava lá, o RRP Club, Sim, lembra? sim. Então, a galera gosta de operar, tipo, com o relatório aberto, para todo mundo ver resultado mesmo. Aí a comunidade criou essa sigla aí, o ATT. Open Trust Legal. Trader, tá ligado? Mas aí a Boa. pergunta dele é, Hugo, ao invés de operar. Então, não é que eu opero com 10 telas. O que acontece? Na verdade, eu tenho três telas ali. Eu tenho três telas que eu foco nelas, só que nessas três telas eu abro até uns 10 profits ali. É o que eu consigo comportar hoje. Eu tenho até mais profit, mas aí eu tenho que fechar um e abrir outro. É por aí. Porque hoje o meu operacional ele está totalmente assim vinculado em mesa proprietária. E aí eu preciso de várias contas ao mesmo tempo para operar, entendeu? Então eu devo ter aí hoje, eu devo estar operando.
Cara, eu não sei o número exato, não, mas passa de 10 com certeza. Passa de O 10 cara é provas. brabo mesmo. 10. O cara é brabo. É. Por isso que tem 10 telas. Eu vou pular essas perguntas de telas aqui, ó, porque todo mundo ficou Aham. assustado, né? É. 10, ó, não é 10 telas, 10 provas, 10 contos diferentes, com risco diferente. Qual sua taxa de acerto nas suas operações? Vai girar em torno ali, se a gente falar de 1 para 1, vai girar em torno ali de uns 58%. Boa. Você tem De um uma para um. relação risco-retorno boa, né, então? É, eu gosto de operar 1 para 1. Eu opero só 1 para 1. Não, mas se você acerta 58 e ganha dinheiro, é Sim. porque quando você ganha mais, né? Ah, é óbvio, 58% das vezes. É. E aí é 1 para 1, entendeu? Cara, É mais ou menos por você aí. viu, né? O, o Nadal, cara, ele falou de um. Acho que foi o Nadal ou foi o Federer, que ele falou, cara, eu. E a matemática era mais ou menos essa. Que no final das contas, ele ganhava 56%. Só esses 6% que fez a diferença dele ser o melhor do mundo. É Muito irado. Eu louco vi isso, isso aí, né? eu vi. Eu vi, muito Pô, legal, cara, cara. Eu me identifiquei na hora. muito. Pô, o livro do Van Tap sobre os R's é o Supertrend? Não. Position Size Guide. Position Size Guide. Supertrend já Tá, li também. boa. Faz parcial? Não. Porra, o cara é brabo mesmo, eu faço. Já falamos dos livros aqui, os livros essenciais que você considera. Quiser repetir aqui pra galera? Cara, É o que não o para de GG chegar fala. pergunta, brother. Que legal, cara. O pessoal tá gostando, fico muito feliz Pô, por isso. Pra mim é uma eu honra, também, galera. cara. Legal, cara. Então, os livros essenciais. Cara, eu comprei um livro esses dias, deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Pega Eu li ele, lá. eu vou pegar ele. Cara, eu indiquei pra galera, todo mundo comprou. Eu gostei muito dele também, calma aí. Estão perguntando aqui, ó, quem faz o operacional ser vencedor é o operador. Perfeito, Anderson. Perfeito, 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 perfeito. Veja o mercado como sendo tão randômico que é quase impossível, só no olho, prever o próximo movimento e opinião só. Guilherme, a coisa é tão bizarra, cara, e Mark Douglas fala isso, não existe nenhum trade igual ao outro. Não existe. É como se fosse uma impressão. Então você tem lá tempo, data, minuto, contraparte, construção no book, né, de contrapartes diferentes. Realmente é bastante isso mesmo. Uhum. É, qual que é o livro? Então, vamos lá. Ele perguntou os livros, né? Não, Galera, vamos focar em o livro que você comprou agora recentemente. Então, esse livro aqui, cara, GG, que livro, velho. O melhor perdedor vence. Top. Já viu esse livro? Não, O melhor perdedor vence. vou Olha o procurar. título. Vê se é sugestivo o título. Ó, o meu tá todo rabiscado, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, ó. Eu vou lendo, vou Tá, é isso rabiscando aí, tudo. cara. Isso é dos meus. Cara, Tem que rabiscar mesmo, mano. esse livro aqui é muito legal. Tipo assim, cara, pra você começar, vai ler Mark Douglas, vai engolir, não é ler, galera, é estudar. É você refletir a cada Estudar parágrafo. o livro, exatamente. Estudar, não é ler. Mark Douglas tem que estudar, refletir cada É parágrafo. isso aí. Eu juro pra, GG, eu juro pra você. Primeira vez que eu li Mark Douglas, eu fiquei 2 meses, quase 3, com meu irmão. A gente ficava 2, 3 horas discutindo uma página, cara. A gente já chegou a ficar 2, 3 horas discutindo uma página. E a gente voltava no que a gente tinha lido e ia juntando tudo. Mano, pra mim foi um aprendizado enorme. Então é estudar. Esse outro livro aqui, pensa num cara que faz dinheiro no mercado e ele vai ter um bate-papo com você, contando toda a trajetória dele, né? O que ele faz. E, cara, eu gostei muito desse livro. Muito legal também. O melhor Top, perdedor top. vence. Vou procurar esse livro para ler também. Vai Galerinha, gostar. nós estamos chegando ao final e a gente queria falar um negócio para vocês, tá? Vocês vão me perdoar, tá? Porque eu tenho muita pergunta aqui e eu pulei algumas coisas aqui. Eles estão falando de projeto aqui, se você ensina, se você. Cara, vou falar uma coisa para vocês. O... Cara, eu estou muito tempo no mercado e eu sei identificar talentos, eu sei identificar pessoas que realmente são muito boas naquilo que faz.
E o Hugo é um cara que está nessa classe, que está nesse patamar, que é um cara honesto, é um cara que, pô, a gente conversou, a gente. E eu falei pro Hugão, cara, você tem que mostrar o que você faz, brother. Não, você não pode ficar com isso para você. Você é um vencedor. Tem milhares de pessoas, está cheio de pessoas que precisando, entendeu? Dessa sua inteligência, dessa sua metodologia, dessa sua capacidade de passar algo, porque você já fez isso lá no Trade na Tela. Que é um projeto que vai voltar, que você agora se sente confortável em voltar. E eu convidei o Hugo a fazer uma mentoria aqui na Liga dos Traders, tá? Que é esse espaço muito legal, tá? A gente tem aqui 15 estações, né? Tem aqui, ó, com um link legal de internet. Cara, mas a gente não tem noção nenhuma de quem gostaria, de quem quer realmente entrar para dentro desse mercado e absorver o que o Hugo tem para dizer. E, cara, antes de falar para vocês, ó, é isso, é aquilo, a gente quer saber se vocês querem ter essa oportunidade. É a primeira vez que o Hugo vai fazer isso na vida dele, de se dedicar um tempo, tá? Para passar a parte de teoria e na prática. Porque o cara é totalmente skin the game, cara. Não é, vou falar. Não, cara, vai treinar junto, vai operar e vai boletar. Como ele fez no campeonato, ele sente muita vontade em aplicar aquilo que ele vai ensinar. Me corrija se eu estiver errado, Hugo. Não, mas Então, é. pessoal, eu coloquei aqui na minha bio, cara, um formulário para as pessoas que têm interesse em estar com o Hugo aqui na Liga dos Traders. E me perguntaram aqui, a gente nem combinou nada de live aqui, de falar de alguma coisa de livro, tá? E Sim. ó, quem tiver aqui, né, vai ganhar um livro, tá? Do Mark Douglas. Já vou dizer aqui, tá? Vai ganhar o livro, presente do GG e do Hugo, tá? Autografado, se vocês quiserem, essa tietagem, né? Mas para uma lembrança, para vocês nunca mais esquecerem, entendeu? Eu tive épocas que eu li esse livro, cara, 2 vezes por ano. 2 vezes por Uhum. ano, para eu repassar e eu não perder os conceitos. Então, é Ô, uma bela GG, oportunidade, cara. GG, vamos fazer um over delivery? Bora! Vamos fazer um over. Bora. Quem entrar na mentoria depois, de forma online, eu me comprometo a gente estudar junto o Trade the Zone. Nossa, eu vou participar, pô. Eu vou participar. Porque isso é muito louco, cara. É absurdo. É absurdo. Você pega esse livro e você fala, cara, sou eu. Essa Sim. cagada que eu faço. É isso. Só para contextualizar, cara, o cara mapeou os melhores traders da Merrill Lynch, cara, e modelou eles e falou, cara, o sucesso tá assim, né? Então, galerinha, é uma oportunidade, cara, que não é sempre, né? Nós estamos aqui em São Paulo e a gente resolveu fazer aqui em São Paulo por causa que é um hub, Claro. né? O Hugo tá no Espírito Santo, né? Você Espírito tá no Santo. estado do Espírito Santo, né? É. Então, cara, vamos, clica aqui na minha bio, tá? Tem um formulário, a gente vai soltar algumas coisas na internet aí, com certeza a gente vai avaliar, né, Hugo? A gente quis muito saber o nível da galera, até para poder participar ou não, né? Porque muito iniciante talvez não seja interessante, né, Hugo? Me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu achei muito interessante a gente poder avaliar todo mundo Sim. e até poder fazer uma chamada para perguntar, meu, você está preparado mesmo? Para que seja realmente algo de valor, né? E que não seja mais uma coisa enlatada aí que de escala, porque não dá para escalar aqui, são 15 só, né? Uhum. Sim, são só 15 pessoas, né? E 15 pessoas, uma pessoa apaixonada em mercado que vai entregar tudo. É isso. É isso aí. Então, galerinha, ó, quem tiver
pode acompanhar aí no Trades na Tela. Me acompanhe, me pergunte no direct, se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Pode encher o saco, e porque a gente está aqui para isso. E aqui vocês podem ter certeza, cara, a Liga do Trades é um projeto de propósito. GG tem propósito, o Hugo tem propósito. Mais do que dinheiro, a gente quer ver a galera feliz, porra, impactando pessoas, que chega lá na frente, cara, minha vida mudou por causa desse cara, daquilo. É isso que a gente leva para a vida, tá? Se você veio aqui nesse mundo só para pesar, cara, pede para sair, bro. Você tá ocupando espaço aqui. Vem fazer alguma coisa boa no planeta Terra, brother. Senão não dá, né, Hugão? Com certeza. E galera, do Trade na Tela, o Pedrão vai estar presente na mentoria também, hein? Boa, boa. Hugão, obrigado, cara, aí pela sua aula, cara, pela sua Que isso. generosidade aí, pelo seu tempo, até por aceitar e entender que isso é importante para a formação de traders. Dispor aí do seu tempo, você vai deixar de operar, né? Para poder Uhum. ensinar, né? É sua profissão, né? Você Aham. sai da sua profissão de ganhar, né? Do seu ganha-pão, para poder ensinar outras pessoas a ganhar. Então, ó, gente, não perca essa oportunidade. Mais uma vez, vai ficar gravado sim. Eu vou fazer um collab aqui. Uma das melhores lives dos últimos tempos que a gente fez aqui na Liga dos Traders. Isso é um bom sinal que a gente está no caminho certo aí. A galera participou em peso. Ninguém saiu, isso que é importante. Oi, Beijão, ô, Hugão. Parabéns aí de- pela segunda colocação. tá, E deixa eu só tamo despedir. juntos. Deixa eu só despedir. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Todo mundo que está presente aí na live. Para mim foi uma honra enorme estar com vocês aí, vocês disporem do tempo de vocês. GG, queria te agradecer muito também, né? Igual acabou lá o campeonato e a gente ficou conversando muito, né? E você, de certa forma, viu um potencial em mim. E aí depois a gente conversando no WhatsApp, conversando bastante, trocando muita ideia. Você deu essa ideia porque de abrir nessa mentoria, porque de fato você enxergou algo ali Tem valor para interessante. E eu, demais, cara. Tem muito valor, brother. Muito valor. e eu fico, cara, eu fico muito assim, muito feliz com isso, sabe? De poder, junto com você, você me dando essa oportunidade, eu poder agregar na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Bora, tamo juntos. Vai Tamo ficar junto. gravado, vou ficar em collab aqui. Um grande abraço, boa noite, bom descanso a todos aí. Valeu. Valeu, pessoal.